Num país muito, muito distante, existia um homem que era conhecido no seu povoado por ser um homem muito taciturno, um homem muito recolhido e misterioso, mas principalmente ele era conhecido pela sua aparência, que era um pouco bizarra. Ele tinha uma barba que era azul, mas era um azul tão profundo, que era como o gelo congelado do fundo dos lagos. Esse homem morava em um castelo enorme no alto da colina e cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As 3 irmãs moravam com a mãe, mas não gostavam nem um pouco daquele homem. Achavam-no muito, muito estranho. Aquela barba causava arrepios nelas. Então, todas as vezes que ele aparecia, mesmo ele sendo muito cortês, muito educado, elas não gostavam daquela presença. Mas ele estava decidido a cortejar uma das 3. Então, um dia, ele as convidou para um piquenique. Um piquenique no vale. Mandou buscá-las com uma carruagem maravilhosa, cavalos brancos, fitas vermelhas. E no piquenique foi servido um banquete. Muito vinho, muitas frutas, muitas comidas. E eles se divertiram muito a tarde toda, rindo, contando histórias. E à medida que o tempo foi passando, as irmãs já não achavam aquele homem tão sinistro assim. Mesmo assim, quando voltaram para casa, as irmãs mais velhas, apesar de terem melhorado a ideia do Barba Azul, ainda diziam que não queriam nada com ele, não. Mas a irmã mais nova ficou um pouco mais tocada. Afinal, tudo bem, ele tinha aquela barba meio estranha, uma cor esquisita. Ninguém sabia do passado dele, nem da família. Mas ele era tão educado, uma pessoa tão fina, que morava num castelo e foi tão gentil com elas. Não devia ser uma pessoa má assim. Não. Foi por isso que quando finalmente o Barba Azul pediu a mão dela em casamento, ela aceitou. Para surpresa das suas irmãs e da mãe. Mas ela achou que seria interessante se casar com um homem de tanto prestígio na região, reconhecido, respeitado, morar num castelo. Achou que seria agradável essa vida que ela teria. E o casamento? Ah, o casamento. O casamento foi maravilhoso. Casamento de conto de fadas, com tudo que ela teve direito. Uma festa, com cantores, com dança, com muita comida, comida farta, muitos convidados. Um dia inesquecível. E ela estava linda no seu vestido de noiva. Depois do casamento, eles foram morar no castelo do Barba Azul. Depois da lua de mel, ele chegou um dia para sua esposa e disse: querida, eu terei que fazer uma longa viagem a negócios, mas eu não queria deixar você aqui sozinha no castelo. Então, se você quiser, convide a sua família para vir para cá.
suas irmãs, seus irmãos, sua mãe, quem você quiser. Eles vão ter acesso a todo o castelo, assim como você. Vocês podem se divertir à vontade. E olha, eu vou deixar até com você o meu molho de chaves. E entregou para ela um molho com muitas chaves. Aqui estão todas as chaves do castelo, de todas as portas. Você pode abrir, pode entrar em todos os cômodos, assim como suas irmãs, seus irmãos, sua família, sem nenhum problema. Mas esta chavinha aqui, esta pequenininha com o arabesco em cima, esta você não deve usar. Tudo bem? Bom, tudo bem, né? Claro que ela aceitou. Então, eles se despediram. Tchau, meu marido, boa viagem, volte logo, volte bem. E a esposa, com aquele molho de chaves todo, resolveu fazer realmente o que o marido tinha aconselhado. Chamou a sua família do castelo, afinal ela estava sozinha. As primeiras a chegarem foram as irmãs. E já chegaram querendo descobrir todo o castelo, saber o que tinha atrás de todas as portas, e quando viram aquele molho de chaves, nossa, ficaram excitadíssimas, fizeram jogos para saber o que é que tinha atrás de cada porta. E a esposa falou: irmãs, nós podemos abrir todas as portas, menos a que esta chavinha abre. Meu marido recomendou fortemente e eu não quero desrespeitá-lo. Mas as irmãs ficaram muito curiosas. O que será que aquela chavinha abria? Ou melhor, o que será que havia atrás da porta que aquela chavinha abria? E por que será que ele não queria que elas abrissem? O que será que ele escondia? De toda forma, haviam muitas portas para serem abertas e elas começaram. O castelo tinha 3 andares. Em cada andar tinha pelo menos 50 cômodos. Então elas tinham muito com que se divertir. Começaram a abrir 1, 2, 3 e atrás de cada porta elas encontravam as maiores riquezas. Eram móveis, eram joias, eram cortinas, tecidos, tudo que vocês podem imaginar, inclusive vários baús com moedas de ouro. Ficaram absolutamente encantadas com todo aquele tesouro. Mas acabou que sobrou só a chavezinha, aquelas que elas não podiam usar. E eles já tinham visitado todas as alas do castelo, menos o porão. Então elas desceram e foram até o porão. Chegando lá, deram uma olhada, o lugar estava meio escuro, mas elas viram que não existia nenhuma porta. Mas de repente, elas ouviram um barulho. As 3 olharam na mesma direção, na direção em que vinha o barulho, e viram uma porta se abrindo. Correram para ela, mas assim que elas chegaram perto, a porta fechou. E elas não conseguiam mais abri-la, ela estava trancada. Elas logo imaginaram que aquela chavinha abria aquela porta. E começaram a falar na orelha da irmã mais nova: vamos, irmã, ele não está aqui, ele nunca vai saber, vamos abrir, vamos saber o que tem aí dentro. Vamos, você não está curiosa? Vamos lá, podem ser mais tesouros. E a irmã mais nova começou a ficar muito confusa.
Ela tinha uma curiosidade muito grande dentro dela de saber o que é que tinha atrás daquela porta e por que ela não poderia abrir. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria desagradar o marido e, para ser bem sincera, ela tinha um pouco de receio. Mas não houve como. A curiosidade venceu. As irmãs tanto falaram na orelha dela que ela pegou a chavezinha, enfiou na fechadura e girou. Quando elas abriram a porta, veio de lá de dentro um cheiro terrível. Um cheiro realmente nauseabundo. Mas estava muito escuro lá dentro. Então a irmã mais nova disse: Irmã, vá buscar uma vela ali em cima da cômoda. E a irmã foi. Quando voltou com a vela acesa, elas entraram devagar, as três, ao mesmo tempo, com a vela na mão, a mais nova, e iluminando o caminho. Sentiram algo pegajoso no chão, onde elas pisavam, e quando elas conseguiram acostumar os olhos àquela escuridão e apenas à luz da vela, elas enxergaram. E as três, ao mesmo tempo, soltaram um grito de horror. Elas viram o chão coberto de sangue, vários ossos esparramados e uma pirâmide de caveiras empilhada como se fossem maçãs. As três saíram correndo ao mesmo tempo, gritando de pavor. O quadro era terrível. Era um verdadeiro filme de terror. Assim que elas saíram do quarto, a porta se fechou. A irmã mais nova pegou a chavezinha e, quando olhou, viu que ela estava coberta de sangue. Começou a limpá-la na barra da saia e percebeu que o sangue não saía. Esfregou, 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 as outras irmãs ajudaram e nada. O sangue continuava vertendo da chave, pingando. Ela estava absolutamente assustada, aterrorizada com o que ela tinha visto. Irmãs, com quem eu me casei? Quem é esse homem? Ela subiu desesperada até a cozinha e pediu à criada uma escova de crina e começou a esfregar a chave, esfregar loucamente a chave para ver se aquele sangue saía. Mas não houve jeito. A chave continuava chorando sangue e manchando tudo. Então ela só tinha uma alternativa. Foi até o quarto e escondeu a chave enrolada em vários panos em cima do seu guarda-roupa. E trancou o guarda-roupa. Naquela noite ela quase nem dormiu. Mas no dia seguinte, o seu marido voltou de viagem. E foi uma grande surpresa, porque afinal de contas, ele havia dito que era uma viagem longa. Quando a esposa viu o marido ali nas portas do castelo, teve que fingir que estava muito contente com a volta dele e muito surpresa. Bom, surpresa ela estava mesmo, né? Meu querido marido, mas já? A viagem foi tão rápida. Ah, sim, minha querida esposa, é que os negócios foram tão bem que eu não precisei ficar muito tempo. Tudo correu bem, tudo deu certo. Ah, que ótimo, que maravilha. E por aqui, como é que estão as coisas? Ah, as minhas irmãs estão aqui, meus irmãos ficaram de chegar também. Está tudo certo. Ah, sim, e os meus depósitos de dinheiro? Tudo certo. Você andou pela casa, pelo castelo, conseguiu conhecer todas as dependências? Ah, sim. E está tudo bem por lá? Tudo bem, meu senhor, tudo certo. Que ótimo, então. Bom, sendo assim, você pode me devolver minhas chaves. E a mulher passou a mão no molho de chaves que estava no bolso do vestido e entregou.
Mas assim que o Barba Azul bateu os olhos no molho de Chaves, ele percebeu que faltava Menorzinho. Minha querida esposa, eu vejo que está faltando aqui uma chave. Justamente aquela chave menorzinha com arabesco em cima. Ah, é? Puxa vida! Então eu devo tê-la perdido. Como assim? É que nós estávamos andando a cavalo, eu e minhas irmãs ontem, e o molho de Chaves caiu. Então ela deve ter caído do chaveiro, eu acho que eu a perdi. Mas é claro que o Barba Azul não caiu nessa história. Mulher, eu vou perguntar mais uma vez: onde está a minha chave? E a mulher começou a gaguejar, não sabia mais o que dizer, continuava dizendo que achava que tinha perdido. Você me traiu. Você usou aquela chave, não usou? Você abriu a porta que eu lhe disse para não abrir, não é verdade? Você abriu. E a mulher, desesperada, começou a chorar. O Barba Azul chegou perto dela, como se fosse afagar o seu rosto, mas, na verdade, pegou pelos cabelos, derrubou-a no chão e foi arrastando a mulher para dentro do castelo. A mulher implorava, gritava, dizia que era para ele perdoá-la, que ela não tinha visto nada. É claro que você viu. Se você abriu a porta, mulher traidora, você viu. E agora você vai se juntar a elas. Aquelas mulheres, aqueles corpos despedaçados e todas aquelas caveiras no quarto eram das mulheres anteriores a ela, das esposas antigas do Barba Azul. E não houve maneira. Ela gritava e chorava, mas ele passou a mão no facão e disse que ia cortar-lhe a cabeça e ela ia para o quartinho junto com as outras. A mulher estava desesperada, mas teve uma iluminação. Meu senhor, por favor, eu lhe peço que me conceda 15 minutos, só 15 minutos, para que eu faça as pazes com Deus, para que eu me reconcilie com Ele e encomende a minha alma, por favor, só 15 minutos. E o Barba Azul, mesmo muito contrariado, achou que ela não ia se salvar de qualquer maneira e lhe concedeu os 15 minutos. Ela subiu correndo para o quarto dela. As irmãs já estavam lá em cima, nas muradas, esperando pelos irmãos que disseram que iam chegar naquele dia. Ela foi até a janela e gritou: Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Não, irmã, infelizmente nós não vemos nada no horizonte. E a mulher começou a rezar realmente, a pedir para que os irmãos chegassem o mais rápido possível. Irmãs, irmãs, e agora? Vocês conseguem ver alguma coisa? Estamos vendo lá no fim do horizonte uma poeirinha. Devem ser eles. E ela rezava, rezava e pedia para que eles viessem logo. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos? Eu acho que sim. Parecem ser eles. Mas nessa hora, o Barba Azul subiu as escadas, furioso, e começou a gritar na porta dela. Seus 15 minutos passaram. Acabou o seu tempo. Eu vou entrar e acabar com você agora mesmo. Meu senhor, só mais um momento, por favor. Mas ele não queria saber. Começou a esmurrar a porta, esmurrar a porta. Mas as irmãs lá de cima gritaram. Irmã, estamos vendo nossos irmãos. Eles estão às portas do castelo. Estão chegando. E começaram a gritar para eles. O Barba Azul, nessa mesma hora, arrombou a porta do quarto dela e agarrou-a pelos cabelos. Mas aí, os irmãos já tinham invadido o castelo, subiram rapidamente as escadas e pegaram o Barba Azul ainda, empunhando a sua espada antes mesmo de esquartejar a irmã deles. Felizmente. E aí, meus amigos, o que aconteceu
foi que os dois irmãos desembainharam suas espadas e o cortaram em 1000 pedaços, ali mesmo. Dizem que no alto da colina existe um convento de freiras carmelitas e que elas têm guardado numa urna um pedaço de uma barba muito azul, azul como índigo, como o fundo escuro dos lábios. Ninguém sabe por que elas têm guardado esse pedaço de barba, mas dizem que foi a única coisa que sobrou do Barba Azul.